Queridos, hoje eu estarei falando sobre um tema assim que eu acho muito, muito maravilhoso, que é falando com Deus, que é o tema que nós estamos ainda esse mês, vamos estar terminando, né? Falar com Deus. Eu acho esse tema muito maravilhoso, onde nós só podemos falar com alguém se tivermos intimidade, né? E esse tema, ele fala aqui, a liberdade que nós temos para poder conhecer, falar com Deus é só através do quê? Da oração. Não tem como eu falar com Deus de outra maneira. Com você eu posso ligar, mando no WhatsApp, mando um recado, mas para falar com Deus é só através da oração. É o nosso meio de nós nos comunicarmos com Ele. Temos várias formas de falar com Deus? Sim. Nós falamos com Deus o dia inteiro. Onde você estiver, você tem a liberdade de falar com Deus. Mas há momentos que nós devemos parar e nos recolher e falar com Deus, sem ninguém falando no seu ouvido. Não é verdade? É tão bom quando nós temos essa liberdade de poder falar com Ele sem nada nos interromper. Eu falo que vir para a ceia e assistir o culto aqui é diferente de estar em casa. Em casa, irmão, sempre tem alguma coisinha que acaba. E às vezes você tem que fingir que não está vendo, né? Mas você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. E aqui não, irmão. Nós temos um momento em que nada nos interfere. Nada pode nos tirar o foco, que é ouvir o Senhor falar conosco. É eu ter a liberdade de falar com meu Deus e ninguém me atrapalhar. Amém? Bom, que desde o princípio da criação, Deus, Ele buscou ter essa intimidade, né, com o seu povo. E foi assim no Jardim do Éden, com os profetas, e assim continua até hoje conosco também. Glória a Deus por isso, que Ele continua falando conosco. Através da sua palavra, através daquilo que Ele tem usado os seus servos para poder estar usando a palavra dEle para falar com cada um de nós. E falar com Deus é possível mesmo através da oração, né? É um relacionamento próximo, sem reservas. É como se fosse um livro aberto. Ele tem começo, meio e fim. Ou seja, Ele se revela a nós de todas as maneiras e Ele conhece nós de todas as formas. Desde o momento em que eu fui gerada, desde o momento que nós somos gerados, o Senhor já nos conhece e Ele fala conosco. Então, querido, para isso acontecer, temos também que estar reservando esse tempo para poder falar com o Senhor. Orar, ler a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós somos alimentados. E a oração é algo maravilhoso, é onde você tem essa intimidade com Ele. Nós não temos reservas para falar com Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe do seu coração, Ele sabe o que está em oculto, Ele sabe de todas as coisas. E é bom, querido, quando nós falamos com alguém que nos conhece e nós podemos abrir o nosso coração. Como é importante, você só fala algo para alguém quando você tem intimidade com essa pessoa. Quando você sabe que se você falar algo para essa pessoa, ela não vai te expor. Ela não vai te expor, ela vai te respeitar. E se ela tiver que chamar a sua atenção e falar algo para você, ela vai ser tão sincera e verdadeira que você vai se assustar, às vezes, um pouquinho. Talvez ela foi um pouco severa em falar com você aquilo, mas ela falou aquilo com amor e sabendo que você precisava ouvir. Deus é assim conosco. Nós falamos com Ele, Ele fala também conosco. E nós temos que estar o quê? Com os nossos ouvidos abertos. Atento àquilo que o Senhor fala conosco. Mas o mais maravilhoso é que você fala com alguém que te ama, que pode te perdoar. Porque quem perdoa os nossos pecados é só o Senhor. E nós temos essa liberdade de falar com Ele, de pedir perdão, de pedir restauração. E tantas coisas maravilhosas que Ele pode fazer por mim. Além dos meus pedidos extras que nós fazemos, que Ele é maravilhoso, que também atende. Se esse for a vontade dEle, porque Deus, Ele não é uma pessoa que tem que obedecer ou fazer tudo o que eu quero, mas fazer aquilo que eu preciso. Chegar à minha vida através daquilo que eu preciso, me alcançar na minha necessidade.
mas nós temos a liberdade de falar com Ele. Ele é o meu Pai, que está pronto a me ouvir. Amém? Então, querido, nós só falamos com alguém quando conhecemos através dessa vivência com essa pessoa, de um diálogo. Então, nós podemos dialogar com o Senhor. É assim, nós dialogamos com Ele. E a orar e ler a palavra de Deus, querido, é um alimento para o nosso dia a dia. Nós não ficamos sem se alimentar. Se nós só ficamos algumas horas, ou para quem não está acostumado, ou tem alguma fraqueza em não poder estar se alimentando, fica difícil. E a palavra de Deus e falar com Deus é a mesma coisa. Você precisa falar com Deus. Eu preciso falar com Deus, porque é ali que eu tenho o meu alimento e a minha fortaleza para o meu dia a dia. E essa pessoa é a única que está sempre disponível a me ouvir. Eu não preciso marcar a hora para falar com Ele. Qualquer hora que eu falar com Ele, eu sei que Ele vai estar me ouvindo. Então, querido, nós somos necessitados, precisamos estar falando com o Senhor e dialogando com Ele. Então, eu gostaria de estar lendo com você em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 34. Amém? Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Amém? Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pusessem tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocaram ficaram curados. Amém? Querido, a gente acha tão estranho falar que Jesus tinha necessidade de falar com o Pai, mas desde o momento em que ele se tornou como um de nós, homem, e podia sentir em seu corpo aquilo tudo que eu e você podemos sentir, ele tinha essa necessidade de falar com o Pai. A gente olha assim, acha tão estranho, mas ele precisava falar isso, porque no seu dia a dia ele precisava de força e graça do Senhor. E nós vemos na palavra de Deus que tem vários versículos onde Jesus se retirava para falar com Deus. Por quê? Porque Jesus vivia no meio de muita multidão, no meio de tantas pessoas. Ele orava com as multidões, com as pessoas, mas ele também precisava se retirar, ter um momento de particularidade com o seu Pai. E eu acho isso assim tão maravilhoso, porque Jesus, ele precisava conversar com ele, assim como eu e você tinha que se retirar para falar, ter esse momento, porque nós falamos que em qualquer lugar nós podemos falar com o Senhor,
Mas, querido, há um momento que nós temos que falar em reserva, em particular com o nosso Deus. Principalmente o nosso coração, o nosso interior, sozinho, só eu e o Senhor. Às vezes nós estamos num lugar onde nós não podemos estar tão sozinhos. Mas como a minha intimidade com Ele, meu particular com Ele é tão pessoal, que acaba sendo particular mesmo. Seja uma coisa bem reservada, onde eu tenho essa liberdade de poder falar com Ele. E nós olhamos assim, olhando, nossa, como é estranho ter que Jesus fazer isso, mas Ele precisou em todo o tempo, até quando Ele estava no Getsemane, quando Ele foi orar, no momento da sua angústia, no momento do seu sofrimento, que estaria passando por causa de mim e de você. Ele precisou falar com o Pai. Será que o Senhor não poderia ouvir Ele? Ou Ele não estava ouvindo quando o Senhor falava com Ele? Não. Ele sempre estava pronto a ouvir o seu filho e poder socorrer em suas necessidades. Mas Ele precisava falar em reservas com o Senhor. E é isso que o Senhor fala conosco através dessa palavra. Como é bom poder saber que nós temos com quem conversar. Como é bom saber que tem alguém ouvindo as minhas necessidades, as minhas particularidades, que talvez nem sempre eu tenha falado com alguém, mas que Ele está pronto a nos ouvir. Então, querido, nós vemos aqui nesse texto que o Senhor, Ele afastou, Ele fala assim, Jesus insistiu aos discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto Ele se despedia da multidão. Jesus falou para os discípulos, né? Para eles se despedirem, para eles irem ao mar. E tendo despedido os discípulos, Ele foi orar. Então, Jesus naquele momento precisava falar com o Pai. Ele tinha essa necessidade. E durante esse momento que Ele foi falar com o Pai, a noite veio. Então, eu acredito que Ele ficou muitas horas falando com o Senhor. E, enquanto isso, os discípulos se afastaram. Pegaram o barco e foram andando, né, navegando lá no mar. E isso foi afastando, foram levando eles para bem longe, até chegar ao meio do mar. Só que a noite chegou. A noite chegou. E Jesus continuava orando. E a palavra de Deus fala que veio a tempestade na hora que eles estavam no mar. E a quarta vigília que a palavra de Deus fala fica entre 3 e 6 horas da manhã. Então, nós vemos que teve um grande período onde Jesus estava orando e um momento em que os discípulos foram para o mar e se afastaram. E eles se distanciaram da terra. E dentro desse momento, a tempestade começou a vir querer atingir aos discípulos. Coisas que acontecem, né, com a natureza. A natureza, ela ensina muita coisa às nossas vidas. E nós vemos que os discípulos ficaram no mar, e essa tempestade, quando veio, irmãos, os ventos vieram de forma ao contrário. As coisas começaram a acontecer totalmente diferente. Os ventos vieram de forma ao contrário e esse barco começou a tomar rumo diferente. A tempestade começou a vir e eles não tiveram autocontrole e condições de poder estar dominando. E a escuridão, porque vocês imaginam, já estava à noite, já estava tarde, alta madrugada. Uma tempestade que não deveria ser nada claro, porque a noite já é escura. E aquela ventania, aquela situação tomando conta. E eu imagino o desespero e a angústia desses discípulos em alto mar. Porque, na verdade, na escuridão ninguém enxerga nada. Ninguém consegue enxergar se não haver luz. Se não haver algo que possa trazer um socorro, uma visão muito boa. Eu já uso óculos e não enxergo nada, então não ia enxergar nada mesmo. Então, nós vemos, querido, que a situação começou a apertar para os discípulos. E Jesus continuava orando.
E o que eu acho gostoso, irmão, de pensar que Jesus, em suas orações, já orava por mim e por você. Que coisa maravilhosa, né? Ele já se preocupava conosco, com o futuro. Jesus orava por cada um de nós. E isso é maravilhoso. E agora Jesus, com certeza, estava orando pelos discípulos, porque ele estava em alto mar, já tinha se afastado demais, a tempestade estava vindo, e ele já estava sabendo que algo estava acontecendo. Então ele fala aqui, no versículo 24, ao anoitecer, ele estava sozinho. Jesus estava sozinho, continuava sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pela onda. A onda já tinha levado eles para muito distante, porque o vento soprava contra ele. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, as ondas, as tempestades e os ventos nos têm levado, nos têm distanciado do Senhor. A situação vai levando e nós ficamos perdidos, ficamos angustiados, temos medo, insegurança. E aí é hora de nós falarmos com Deus, porque nós, para falar com Deus, não precisamos ver a angústia e a situação chegar até nós. Nós podemos falar com Deus na alegria, nos momentos difíceis, em toda situação nós falamos com Deus. Mas há momentos, meu querido, que é hora de pedir socorro, de clamar. Você imaginou os discípulos em alto mar, em plena escuridão, o barco indo em direções tudo ao contrário, sem controle. Com certeza eles achavam que iriam morrer. E muitas vezes nós nos sentimos assim, mediante as coisas, as perdas, a situação que nós passamos, as nossas dificuldades, irmão, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso interior, como ser humano, pensamos que vamos morrer. Pensamos que não vamos resistir a essas situações e as diferenças que nós vivemos, o rumo que o mundo toma, a vida social, em todas as áreas nós começamos a ver tanta turbulência, que achamos que vamos morrer. E a angústia e as preocupações tomam conta do nosso coração, e nós esquecemos que nós temos um Deus onde nós podemos clamar e falar com Ele. Porque há momentos, querido, que ninguém que está perto de nós pode agir por você onde você precisa. Às vezes, nós falamos com alguém, nós conversamos, mas às vezes a pessoa não pode alcançar você como o nosso Deus. Só Ele tem condição de alcançar aonde eu não posso chegar. Aonde ninguém pode fazer nada por mim, aonde o médico, a justiça não tem condição de ajudar eu, porque eles não encontram meio nem maneiras. Mas nós vemos que no meio da tempestade, o Senhor se revela à minha vida. Ele se revela a você, sabe por quê? Porque você está falando com Ele, Ele quer mostrar que independente da natureza estar mudada, independente da situação onde os ventos estão levando ao contrário, quem dirige a nossa vida é o Senhor. Quem dá direção e consegue te auxiliar e dar essa direção a você, é só o Senhor através do Espírito Santo. Por isso que o Pai precisava falar com Ele, para que Ele desse a graça e a condição, que através dele, ele pudesse fazer o que o Pai queria que ele fizesse aqui na terra. Porque ele vivia aquilo que eu também vivia. E agora, que a palavra de Deus fala aqui, em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Imagina, querido. Até eu, mesmo falando com Deus, eu acharia que tinha um fantasma no meio do mar. Porque no meio da escuridão, um homem andando sobre o mar, na hora ninguém vai lembrar que poderia ser Jesus andando, porque ninguém tinha visto isso daí ainda. Ninguém podia imaginar que Jesus estava andando pelas águas, era Ele que estava chegando, porque o medo, a angústia, a situação que ele estava vivendo, não fazia ele enxergar ou relembrar ou conhecer Jesus ali no meio daquela escuridão. Mas Jesus chegou em alto mar, no meio da tempestade, se revelando a esses discípulos, chegando a eles para vir acalmar o mar, porque ele sabia que algo estava acontecendo.
E o maravilhoso, que antes deles imaginar alguma coisa, Jesus chegou primeiro. E como é bom quando você pode sentir que Jesus está coordenando e está chegando primeiro do que você. Como é maravilhoso quando nós sabemos que mesmo na angústia, nas nossas situações, onde você chega à necessidade que você precisa, você saber que Jesus está chegando primeiro. Eu sempre falo, quando você fala para Jesus, quando você for trabalhar, fala para o Senhor ir na frente. Fala para Jesus entrar primeiro. Porque Ele vai estar no comando de todas as coisas. Você vai sentir as turbulências, você vai sentir a onda, você vai sentir a pressão, você vai sentir todas as coisas que o ser humano, nossa carne, sentimos. Mas você vai sentir a paz, você vai sentir o cuidado de Deus, você vai terminar o dia sentindo e sabendo que Deus cuidou daquilo que você está precisando. Porque nem tudo, meu querido, nem tudo nós falamos com alguém. Nós falamos com Deus, e está aqui dentro do nosso exterior, do nosso coração. E o Senhor está pronto, querido, para nos ouvir. É maravilhoso. E Ele está falando, olha, eu vou segurar na tua mão. Pode deixar. Irmãos, é coisa maravilhosa. É ouvir a palavra, orar com Ele, trazer tudo isso para a nossa caminhada. Para que a gente possa andar. Porque Ele falou que estaria conosco em todo o tempo. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, é um fantasma, e gritaram com medo. Então ele falou, pronto, a situação já está difícil, ainda com um fantasma no meio do mar, é tudo, ou já morremos ou estamos a caminho. Mas o Senhor veio se revelar aos seus discípulos de uma forma maravilhosa, de uma forma diferente, uma experiência diferente. Se a gente perguntar para vocês, irmão, quantas experiências você já viveu com Deus? Quantas coisas Deus fez na sua vida, se manifestou em sua vida, através do seu poder, você terá experiências maravilhosas. Porque é tão bom a gente ouvir os nossos irmãos testemunhando as experiências que eles têm vivido com Deus. Só pode ter sido através da oração e vendo Deus se revelar. É maravilhoso, irmão. E Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós. A minha experiência talvez não seja igual à sua, nem a sua igual à minha. Mas não importa. O importante é que Deus, Ele faz experiências maravilhosas com a nossa vida. Ele se apresenta a nós de formas diferenciadas. E a forma que Ele apresenta a você, cada um é de uma maneira, porque isso chama intimidade. Isso chama assim, olha, com você eu me revelo dessa forma, com o outro eu me revelo de uma maneira. Se Ele revelar igual, glória a Deus, porque as bênçãos é maravilhosa. Então, querido, agora esses homens estavam vivendo uma experiência diferente. Uma experiência no meio da natureza, né, do mar. Um momento em que eles achavam que iriam morrer, onde eles iam se afundar, onde tudo ia se acabar. E agora a presença de Deus é muito grande na vida desses homens. E eles gritaram com medo, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. E ainda convidou Pedro, vem andar aqui sobre o mar. Quer dizer, ele teve um desafio muito grande em crer, em acreditar que verdadeiramente era Jesus que estava andando com eles. Era Jesus que estava ali presente no momento da angústia, no momento da dor, no momento de desespero. E nós vemos aqui a presença e a graça de Deus sendo derramada sobre a vida desses homens. Irmão, como é maravilhoso você saber que em todo momento das suas dificuldades, das suas tempestades que você vive, da onde as coisas estão caminhando e a gente fala, meu Deus, para onde pode ir isso? Que direção eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar? Que posicionamento eu tenho que ter? Aí, irmãos, eu falo para você que nós temos que fazer igual Jesus fez. Subiu sozinho para o monte e foi orar. Você não precisa talvez ir no monte, mas você se reserva e vai falar com Deus, porque Ele quer se revelar.
Ah, irmão, como é bom você falar com Deus e ouvir o que Ele vai falar com você. Porque quando nós ouvimos o Senhor falar conosco, nosso coração descansa. E nós sentimos paz no meio da turbulência, da angústia, da dor, do medo. Nós sentimos paz, porque o Senhor, Ele nos dá esse descanso. Ele nos traz esse refrigério. Ele traz esse bálsamo que cura as nossas dores, as nossas feridas. Ele nos restaura daquilo que precisamos ser curados. É isso, é falar com Deus. Aí, irmãos, isso aí é uma prática, viu? É como ler a Bíblia. Se a gente não tomar cuidado, a gente levanta, a gente deita, não fala com Deus. A gente fala, ai meu Deus, que bom, obrigado. Quando você vê, já está dormindo. Ler a Bíblia é a mesma coisa. Ela precisa ser praticada, você tem que pôr em prática. Aí você levanta de manhã, morrendo de sono, você vai ter que trabalhar com sono e tudo, né? Porque seu patrão não vai falar para você dormir, descansar, porque você está com sono. Você vai ter que levantar. Você tem um compromisso, você tem que fazer isso. E falar com Deus também, querido, é necessário. É uma prática. Eu preciso falar com Deus, porque Ele vai ser o alimento para mim nessa manhã, nesse dia. A palavra dEle... Ele me alimenta, Ele faz com que eu possa ter força para me caminhar. E quando eu falo com Ele, eu tenho paz, eu tenho serenidade, porque Ele está cuidando de mim. Irmãos, eu gosto muito também desse versículo, que fala em Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele é que convidava Jeremias para orar, para falar com ele. E nessa oração ele falava assim, ele prometia respostas para Jeremias. Ele prometia responder às suas orações. Como é bom saber que isso daí que nós fazemos, que é orar e falar com ele, você não pode fazer por mim, mas ele faz por mim, que é responder. É trazer respostas que eu não tenho para aquilo que eu estou passando. Ele é respostas para aquilo que não está no meu alcance, que ninguém pode fazer, mas Ele tem a resposta que eu preciso. Falar com Deus é preciso em todos os momentos, né, querido? Nos bons, difíceis, ser sensíveis a Ele, né? E a palavra de Deus diz que, Tiago diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus, Ele é maravilhoso, querido. E nessa manhã eu sei que o Senhor, Ele tem algo especial para nós. Através dessa palavra que nos conforta, que nos traz paz, que nos traz refrigério, que nos traz a certeza de que Ele está conosco. Como eu estou vendo Jesus em minha vida? Como está a minha visão? Será que eu tenho enxergado, visto Ele em minha vida? Como eu tenho visto Jesus, um fantasma só, no meio da situação? Ou um vulto, uma coisa sem sentido? Como eu tenho enxergado Jesus em minha vida? Irmãos, eu quero ver Jesus em todo o tempo em minha vida, não como um fantasma, mas alguém que morreu, ressuscitou e vive e faz por mim aquilo que eu não posso. Um Jesus que eu deito, irmão, pensando no dia da manhã, mas o dia de amanhã pertence a Ele, então Ele fala que eu tenho que descansar. Ah, como é difícil, irmão, descansar. Mas aí eu falo com Ele de novo. Ô Jesus, só falou que para me descansar, eu quero descansar, eu quero o sono do justo. Aí eu falo, ó criança, ora ao Senhor, pede o sono do justo. Pede ao Senhor para que Ele traga paz, descansa o coração, porque amanhã é o dia dEle, pertence a Ele, eu não sei nem se eu vou acordar. Mas eu quero descansar. E se o barco tiver, eu falo, Senhor, toma a direção, porque eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. O que tem rodeado a nossa vida e feito com que as nossas visões, a nossa forma de olhar,
vem ao contrário, ao invés da minha visão estar direcionada ao Senhor. Como que eu tenho visto isso? Irmãos, viver Jesus, Deus na nossa vida é todo dia. Não é só no dia da dificuldade, é todo dia. Nós podemos ver e enxergar esse Jesus na nossa vida, todo dia. Não é só no momento da dificuldade, mas enxergar e ver que Jesus todo dia está com você. Em todo tempo, onde você está, Ele está com você, Ele está te vendo, Ele está vendo o que você passa, Ele conhece a sua dor, Ele conhece os seus limites também. Não é só você que sabe os seus limites, Ele também sabe, porque Ele te conhece. Ninguém conhece você mais do que Ele. E a gente fala que eu não conheço a mim mesma quanto Deus. Deus conhece a mim mais do que a mim mesma. Então, querido, Deus conhece a sua necessidade. Então, nós precisamos falar com Deus em todo tempo. Em toda manhã, tira um tempinho para falar com Deus. Fale as suas necessidades. Ah, mas o Senhor já sabe. Ah, meu filho, com certeza Ele sabe. Mas eu sei que Ele gosta de ouvir você lembrar dEle também. Ele se sente feliz quando o pai fica alegre quando o filho lembra dEle. E não lembra dEle só para pedir aquilo que ele precisa. Sabe por quê, querido? Porque a gente descobre o amor através disso. Eu não posso chegar através das minhas necessidades e achar que Deus precisa fazer aquilo que eu preciso e me alcançar porque eu acho que eu preciso. Ele precisa ouvir a minha voz falando com Ele. Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso sentir a Tua presença na minha alma, no meu espírito. O meu espírito também precisa ser renovado no Senhor. Falar com Deus também, querido, renova o nosso espírito. Nos alegramos nele. E quando você se alegra no Senhor, você consegue caminhar. Porque você está tendo intimidade com Ele. Então, querido, como é bom falar com Deus. Como é maravilhoso. A nossa alma se alegra, a sua vida é renovada e você vê as coisas de forma diferente. Você não vai ver só as dificuldades, você não só vai ver só as tempestades, você não vai ver só a escuridão. Deus agora, Jesus não vai ser mais um fantasma na nossa vida, mas é algo presente, forte, onde você pode senti-lo no seu dia a dia. E isso não tem preço. Ele estaria conosco em todo o tempo, é isso que Ele fala. Então, querido, eu quero deixar esse versículo para todos. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor pede para que nós façamos isso, falemos com Ele, tire um tempo para falar com o Senhor. Irmãos, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, eu falava assim, Senhor, eu quero uma palavra linda, maravilhosa, de ceia. Uma palavra assim, aí escolhi uma palavra, fiquei lá. Aí eu fui ler a palavra e falei assim, meu Deus, mas não é essa. Aí fiquei, irmão, estudando, falei. Aí quando eu li esse texto, quando eu falei com Deus e orei, eu falei, é essa. Falei, Jesus, mas é o mar, tempestade. Falei, aí, meu, é como o Senhor, o Espírito Santo fala conosco, né? A palavra é dele, não é minha. Não dá para mim abrir e escolher. A gente fala aquilo que Deus quer falar conosco. Sabe por quê? Porque a palavra é dele. E a palavra dele se renova a cada manhã. Que o Senhor, querido, possa renovar a minha força e a sua força nesse dia. Deus sabe da necessidade de cada um. Às vezes a sua necessidade parece para mim simples. Mas para você não é. É fácil para mim, difícil para você. Às vezes a tua é mais difícil para mim. Então, não tem tamanho de problema. Existe o Deus da solução. Então, não importa, querido, que nós passemos, o que você possa estar passando. Deus está no controle desse barco.
Deus está no controle dessa tempestade que fica passando, dessas coisas que você vê e parece que não termina. Deus continua porque você está falando com Ele. Você não está confiando naquele que está do teu lado. Você está confiando no Todo-Poderoso, naquele que pode. Então clama, busca, fale com o Senhor. Jesus vem, toma a direção dessa situação. Senhor, tira o medo. Os discípulos estavam com medo, irmão. Imagina. E quantas outras coisas que nós passamos que nos traz insegurança e medo. E a gente fala, Senhor, me ajuda a tirar essa insegurança e esse medo. Me dê direção. Me dê orientação. O Senhor fala comigo para que eu possa ter o posicionamento e a direção que o Senhor quer para a minha vida. Amém? Eu convido você, querido, vamos estar orando, vamos falar com o Senhor mais uma vez. E logo após estaremos já ministrando a ceia. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que está no controle da nossa vida. Mesmo, Senhor, sabendo disso, nós vivemos dias em que o medo, a segurança, a insegurança toma conta do nosso coração, da nossa mente. E queremos estar fortalecidos em Tua palavra, que o Senhor é santo, que o Senhor é vivo. Oh Deus, que a Tua graça para sobre nós, Senhor, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Jesus, nessa hora pedimos a Ti, que o Senhor venha estar, Senhor, visitando a cada um dos nossos irmãos. Jesus amado, esteja curando, Senhor amado. Jesus amado, não importa se é enfermidade, se é na alma, no espírito, que a Tua presença, Senhor, venha mover a cada um nesta manhã. Renova nossas forças, nossa alegria, Jesus. Que a presença do Teu Espírito Santo, Jesus, seja em cada coração. Pai amado, vem estar, Senhor, coordenando essa situação, meu Deus. Essa dificuldade, oh Jesus, esse problema, essa enfermidade, seja lá qual for, Senhor, a situação, que o Senhor agora possa tomar, Senhor, à frente de tudo isso. E que o Senhor possa estar, Senhor amado, clareando, Senhor, essas ondas, essa tempestade, Jesus querido, essa escuridão, onde não pode se enxergar nada. Haja luz, Senhor. Deus maravilhoso, que a cada dia os Seus filhos possam caminhar sobre a Tua direção, Senhor, com convicção do Deus que serve, o Deus maravilhoso, o Deus vivo, Pai. Jesus, tira toda a raiz de amargura, de tristeza. Pai, Senhor, a Tua paz, o Teu refrigério, a Tua alegria, Senhor, é a esperança de um Deus vivo. Um Deus, Senhor Jesus, que faz tantas coisas em nossa vida. Quando nós falamos contigo, o Senhor traz paz. O Senhor traz, Senhor, segurança. O Senhor tira o medo. O Senhor traz refrigério. E o Senhor fortalece o nosso espírito. Oh, meu Pai, porque assim o Seu Filho fez, orando, falando contigo, no seu momento de angústia, pedia para que o Senhor fortalecesse o Seu Espírito, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer cada manhã, cada dia, cada instante, com a Tua graça, com a Tua presença, com a Tua alegria, onde nós enxergamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que nós pedimos nessa manhã. E agradecemos porque a Tua palavra alcançou as nossas vidas. O Senhor alcançou a cada um dos Seus filhos que aqui estão, Senhor. E alcança aqueles que chegarem com seus corações abertos. Oh Jesus amado, crendo que Tu és um Deus vivo, um Deus que veio para transformar, para mudar, para trazer vida àquele que está morto, para restaurar a força do abatido, do fraco. E nós Te engrandecemos, Senhor, por esse amor e por essa misericórdia em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é vivo. O Senhor ressuscitou e é vivo em nossas vidas. Basta nós falarmos contigo, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. E que o Senhor, Jesus, através do Teu poder e da Sua autoridade, estará conosco todo o tempo, até o dia da Sua vinda. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.